Olá, meus amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima. Aqui vamos para mais um vídeo de evangelização e dessa vez eu quero aqui responder a uma perguntinha de um irmão chamado Newton Maria de Capistrano, aqui no estado do Ceará. Ele perguntou da seguinte maneira, ele escreveu da seguinte maneira: como encoivará um protestante quando ele vier nos atacar de todas as formas? Bom, é muito complicado se comportar diante dessas situações, né? Geralmente os protestantes, eles chegam mesmo, um tiroteio imenso, né? Argumento por cima de argumento, e ele não dá a vez para você falar. Ele coloca uma tonalidade na voz dele extremamente elevada, né? Para que você não tenha nem espaço de responder e de defender a fé católica, né? De responder conforme a fé católica, de defender a sua fé. Você não tem espaço, porque ele já vem com um tiroteio tão grande, né? Com uma tonalidade de voz tão elevada, que você, quando vai tentar argumentar, ele já está empurrando outro assunto. E quando você diz, não, nós católicos não adoramos imagens, aí eles vão e ficam, vocês adoram, vocês se ajoelham. Não, mas se ajoelhar não é adorar. É sim, e assim acontece geralmente, né? Esses ataques dos protestantes. Por que isso acontece? Queridos amados irmãos e irmãs, não adianta você debater com pessoas, dialogar com pessoas que já entram no debate, já entram no diálogo com soberba de vitória. O que é isso? Quando um protestante orgulhoso, ele entra num diálogo com um católico, ou um debate, ele já entra querendo ganhar. Ele é que sabe da Bíblia. O católico não sabe de nada. Na cabeça do protestante é assim. Entendeu? Então, por mais que você tente argumentar alguma coisa, se ele tiver soberba de vitória, não adianta. Muitas vezes, debater com um protestante é tentar jogar xadrez com um pombo. Imagine você jogar xadrez com um pombo. Você vai começar a partida, o pombo vai estufar o peito para frente, ele vai pinotar no tabuleiro, vai derrubar todas as peças, vai cagar em cima do tabuleiro e depois ele vai sair se achando o tal com o seu peito estufado. E muitas vezes, debater com protestantes é essa mesma situação. Ele vai atacar a sua fé, não vai te dar oportunidade para você se defender, ele vai elevar a tonalidade de voz totalmente acima da sua, e o que é que vai acontecer? Você não vai ter oportunidade honesta para se defender, pelo simples fato de que você está diante de uma pessoa que tem a soberba de vitória. Então eles vão fazer de tudo para te colocar na parede, para te humilhar, para dizer que você não sabe de nada, que é eles que conhecem a Bíblia e que você é o idólatra, que você vai para o inferno. Não adianta você tentar conversar com pessoas assim. Nessas horas, a melhor opção é silenciar, se ausentar e rezar. Se você identificou que a pessoa tem essa soberba de vitória, nem adianta você perder o seu tempo. A realidade é essa. Mas, se eles te dão uma oportunidade para você argumentar, e você sabe argumentar, argumente sempre com mansidão, sempre com a paz. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós não vivemos de atacar os outros. O protestantismo, ele ataca agressivamente a Igreja Católica de forma desonesta. Então, diante dessas situações desonestas, nos argumentos protestantes, nós precisamos ter bastante prudência. Eu gosto muito de ler patrística, né? E no escrito de Inácio aos Efésios, no número 13, diz assim: não há nada mais precioso do que a paz, que põe abaixo toda a guerra das potências aéreas e terrestres. Quando você estiver numa situação em que o protestante ele te ataca, e não te dá oportunidade de defesa, tenha um comportamento de paz, naquela mansidão, naquela tranquilidade. Tente falar com ele. Se ele não te der oportunidade, você educadamente vai dizer: olha, querido, já que você não dá oportunidade para mim falar, para me defender minha fé, eu estou me ausentando desse diálogo, porque não adianta. Diálogo só acontece quando os dois têm a oportunidade de falar. Caso contrário,
vai ser um esforço em vão. Então nós precisamos sempre ter um espírito de paz, uma expressão de paz, porque a paz ela desarma todo o ódio. E geralmente esses posicionamentos dos protestantes, eles já vêm com um distúrbio de argumentação. Eles vão atirando, muitas e muitas informações, muitos e muitos argumentos sem fundamentos, para não te dar a oportunidade de falar. Porque ele tem medo de ser refutado. Ele tem medo de ser respondido. No fundo, todo protestante ele tem medo de ser refutado. A verdade é essa. Então, o que é que você deve esclarecer de princípio em todo diálogo que você tiver, em todo debate que você tiver com um protestante? Primeira coisa é você deixar bem claro que você tem como 3 pilares da fé: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, para que você acredite verdadeiramente, tem que estar em unidade com esses 3 pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Caso contrário, para você católico, toda interpretação que foge dessa realidade é unicamente fruto do achismo falível dos homens. A nossa fé católica, ela tem 3 pilares. Então, o responsável para interpretar os textos da Sagrada Escritura é o Sagrado Magistério, em unidade com a tradição, e assim é que nós devemos esclarecer aos protestantes. A minha fé é essa. Você quer saber o que eu creio? Reze o credo na frente dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Reza e deixa bem claro para ele que você não tem como fundamento de fé a sola escritura do protestantismo, ou seja, o livre exame. Cada um entende a Bíblia do jeito que quer. Não, nós não temos isso. Então, nós temos como coluna e sustentáculo da verdade aquilo que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, que é a igreja. Então, deixe isso bem claro para ele. Então, ele já vai ter ali, de princípio, o entendimento que, por mais que ele se esforce em querer mudar a sua fé, vai ser em vão o esforço dele, porque toda a interpretação dele vai fugir da realidade dos 3 pilares que você já apresentou, já deixou bem claro. E aí, ele já vai entender que você é um católico de verdade, que você não é um católico besta, que você não é um católico bobo, em que ele vai e bombardeia você e você vai ficar simplesmente calado. Não, você não é um católico bobo. Então, de princípio, toda conversa com qualquer protestante que for, qualquer religião que for, que vá contra a Igreja Católica, você já deixa bem claro que você tem esses 3 pilares como os pilares da sua fé. Você só acredita dentro dessa realidade. Fora dela, descarta. Certo? Inácio, aos filadelfienses, ele disse assim, no número 8, ainda na patrística, diz assim: exorto-vos a não fazer nada com espírito de rixa, mas segundo o ensinamento de Cristo. Esse espírito de rixa, nós podemos perceber que os protestantes, eles parecem que têm um transtorno bipolar espiritual, né? De repente eles explodem para cima de você. Mantenha a sua postura cristã. Mantenha a sua postura cristã. Não queira elevar sua voz como ele está elevando a dele. Não queira bombardear ele como ele está bombardeando você. Entendeu? Apenas deixe claro que você tem 3 pilares de fé. E que você, fora disso, descarta tudo. Porque a sua fé católica, ela é coluna e sustentáculo da verdade na igreja, que é a casa de Deus. O protestantismo, ele nasceu com 16 séculos de atraso, ou seja, 1517 anos depois de Cristo. Então, como é que eu posso acreditar que o protestantismo está com a verdade, se durante 1517 anos ele esteve ausente na história do cristianismo? Não tem lógica. Então, deixe bem claro para o protestante isso, certo? E nunca perca tempo com pessoas que não querem te ouvir.
evangelize através dos gestos de mansidão e de paz. Amém? Espero ter aí deixado bem claro para você como se comportar diante dessas situações. Você que está me assistindo nesse momento, compartilhe esse vídeo, vamos juntos evangelizar e que possamos cada vez mais viver a nossa fé católica, principalmente nos gestos. Porque tem muita gente que fala, mas não vive. Muitos protestantes, por exemplo, eles falam, mas às vezes nem vivem o que fala, né? Não é verdade? Decoram 10 quilos de texto bíblico, mas não sabem a verdadeira exegese e hermenêutica dos mesmos. Ou seja, não adianta. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, na palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em palavras, e sim em atos. Então, tenha sempre a evangelização através dos atos de mansidão, de paz. Atacou sua fé? Deixe claro o que você acredita, certo? Sempre com mansidão e paz. Nada de espírito de rixa, porque isso não vem de Deus. Ok? E que assim nós possamos perseverar. Procurei no Facebook Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Pode colocar esse nome também no YouTube e acompanhe os nossos vídeos de evangelização. Que Deus abençoe, salve Maria, compartilhe aí que é de Deus. Até a próxima. Amém.